Pessoal do Arquibancada Tricolor, a segunda parte do nosso bate-papo com Marco Aurélio Cunha. Hoje ele fala sobre Cotia, ele fala sobre eleições, ele fala o que ele acha dessa campanha, se o sócio-torcedor deve ou não votar para o presidente de São Paulo, para os conselheiros elegerem o presidente. Confira comigo como ficou. Falando em bobagens, né? O São Paulo teve envolvido recentemente com essa coisa das acusações de aliciamento, teve a saída do René Simões, né? Então, assim, qual que é a sua opinião do CT de Cotia e esse nome, José Geraldo de Oliveira, né? Que é o gerente atual, chegou a trabalhar com ele, conhece ele e tal. Bem. É um bom nome. A proximidade dos empresários ali atrapalha a garotada. Como é que é isso daí? É uma caixa preta. É uma caixa preta que o Zé Sérgio um dia falou. O avião caiu, precisa abrir a caixa preta, quando o São Paulo perdeu. E ele foi demitido do São Paulo. Todo mundo que entra lá, sai. E o Geraldo fica. Ele tem mais imunidade que o Sarney. Nossa Senhora. Eu não sei, ele deve ser extraordinário. Eu não tenho a convivência para criar um juízo muito verdadeiro, muito avalizado. Mas o que eu escuto é que o São Paulo, em Cotia, é um clube que recebe pouca gente pode entrar, mas entra. Que há um rigor de comportamento que engessa, inclusive os jogadores, que todos lá têm medo de perder o seu emprego ou de perder, ser saído, como se fala, da linha de jogadores, ser excluído, ser eliminado. E fica um ambiente assim absolutamente de receio e muito bem assistido. Então eu falo assim, Cotia é a maior obra do presidente Juvenal Juvencio. É comparado para mim a obra do governador Laudo Natel quando construiu o Morumbi. Mas a gestão de gente é horrorosa. Então nós estamos ali com um lugar lindo de mostrar e muito difícil de justificar. O custo Cotia não justifica o que forma. Ah, mas o Lucas foi vendido por 40 milhões. Calma, o ponto fora da curva não serve para mim. Para mim serve a continuidade. Você tem jogadores, vai formando, vai negociando a excedente, tem um outlet lá que pode ser, faz um time B. Olha que interessante o time B, que sempre me negaram, até do presidente Marcelo. Teve boa vontade, aí fizeram um projeto de última hora para beneficiar também alguém, que foi o Toledo, que não virou nada, fora do eixo, fora do contexto do futebol, com dificuldades operacionais. Sem planejamento nenhum. Nenhum, de última hora. Quando eu sempre falei fazer um projeto consistente, o São Paulo B de algum lugar, de uma cidade, de uma capital, disputar um campeonato regional que você facilmente ascenderia à primeira divisão, à Copa do Brasil, levaria um polo de torcedores. Imagine, vamos falar um estado que a gente sabe que está pobre em futebol, Paraíba. Tem muito jogador que vem dali, muito jogador. Me diga um clube importante lá. Você imagina se você tiver o São Paulo da Paraíba, de João Pessoa, com uma estrutura organizada, machucou, pega o avião e vem para o Refis. Precisa muita coisa. Não precisa montar uma estrutura. Não, você aluga. Você vai levar a marca. Leva a marca, faz aquilo lá. Uma equipe da base, tá o Visoli lá, tem uma opção de gente. O próprio Baresi, que já teve uma aventura no Paulista, disse que não voltava mais e voltou, tá lá. Enfim, vamos pegar alguém... Esses discursos são legais, né? São legais. Não volto nunca mais. Semana que vem tô aí, né? Não volto, sou treinador de Série A ou Série B, mando embora o Zé Sérgio, volta o Baresi, que não voltava nunca mais, com prestígio absoluto. Não dá para explicar. Nem a saída de um, nem a chegada do outro. Muito menos a saída de um, que tem uma história no clube, que revelou, foi campeão no Sub-17 de tudo que é jeito. Foi cumprir um papel ali de substituição de última hora, penalizado pela desclassificação da equipe, e volta o Baresi. Que não voltava mais. Então tem algumas coisas em Cotia que precisam... E que também não ganhou. Bom, nem vamos entrar. Aí você vai lá, o Raí, o Cilinho vai embora. O Raí vai embora. O René Simões vai embora. O Raí ir embora, pensar que foi um cara que estava no Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain queria negociar ele, e ele falou, não, vou ficar aqui para provar o investimento, provou o investimento, e agora eu vou voltar para cumprir minha promessa de que eu falei que ia voltar, ainda voltou para ganhar em cima do Corinthians. Né? Quer dizer, um cara desse caráter, se sai de um clube que ele gosta tanto, é de preocupar. Cilinho, Raí,
René Simões, Zé Sérgio, professor Bebeto de Oliveira. Esses caras todos não servem, mas o Geraldo serve. Na época que o Dario Pereira era treinador de São Paulo, um amigo meu, que é corintiano, estava fazendo testes lá no São Paulo. E meu pai foi levar ele. Meu pai foi jogador do Guarani, coitado, né? Mas enfim. Foi jogador de futebol, Serra Negra, tudo. Então ele foi acompanhar esse amigo meu, que estava receoso. Já era Cotia, tudo. E meu pai chegou e ficou encantado que todo mundo que ele via era do São Paulo de algum tempo. Desde o massagista, meu pai reconhecia todos eles. Então ele falava, poxa, tá certo. Se é assim, tá no caminho certo. Eu não sei se é a realidade de hoje. Mas é tanta gente indo embora. Hoje é um grupo fechado que domina aquilo e que você não pode falar, que ninguém pode ter voz e que os resultados são pífios. Bom, Marco, mas como? Tá lá o Lucas que saiu, tem o Casemiro. Tudo bem. Mas sempre foi assim o São Paulo. Se você pegar de 70, pega a foto do campeão de 70. Paulo e Gilberto. Pega lá, Serginho, Zé Sérgio. Não tinha nada, terrão. O Rogério Ceni fala que ele pegou essa fase ainda de terrão, de atravessar. Miller, Silas, Visoli, para falar 3 que jogaram especialmente. Sidney, Nelsinho. A gente tinha o Estressinho, né? Caio, o Denilson. Sempre foi assim. Então é porque as pessoas analisam pontualmente. Se você olhar para trás, São Paulo revelava Kaká, Júlio Batista, Simplício, o outro volante lá, que esqueci o nome agora, que jogou há algum tempo, Jean, não é o Jean, mas jogou o Jean, jogou o Gabriel, Jean, Júlio Santos, Júlio Batista, Júlio Batista, Kaká, vai vendo, tudo uma geração não tinha nada disso. Com tudo que tem, o resultado é pequeno. O que houve é que o futebol ganhou muito mais dinheiro, então até o nível das contratações subiu. Enquanto o Careca foi vendido por $1 milhão, era uma fortuna, e o Júlio foi vendido por 1,5 e era bom, o Kleber foi vendido por $1 milhão e não era ruim. E o Marlos foi vendido por uma nota preta pro Mentalist. Não vou comparar ele nem com o Careca, nem com... Então, por esses valores. Então também esses valores são fictícios perante os valores anteriores, né? Mas o que vale é o jogador sair e ser posto em alto nível, né? Como aconteceu com o Kaká, né? Foi o melhor do mundo. Como aconteceu com o Kaká. Nas costas. Então, cadê o resto? Agora, o São Paulo comete o deslize de ter o Henrique, centroavante, foi chuteira de ouro e bola de ouro do Campeonato Mundial, campeão mundial. E traz o seu reserva, William José. E os dois colidem e os dois desaparecem. É incrível. Então que vendesse o William. Agora comete mais ou menos a mesma coisa. Tem lá o Lucas Farias, que fizeram um contrato importante com ele, de 4, 5 anos, e traz o Caramelo. Tudo bem, o menino não tem nenhuma culpa disso, tomara que ele venha e supere o Lucas Farias. Mas qual é o planejamento? Que nem o Canhete. Você tem um para lançar, você não traz o segundo, da mesma idade. Queima esse menino, não deu, aí você vai buscar o outro. Não deu, o moleque era bom, mas não jogou e tal, vamos buscar o segundo. Agora eu criar um canibalismo, como Henrique, William José, o Caramelo, Lucas Farias, É que nem o caso do Canhete, né? A gente renovou, em seguida dispensou o cara. E o cara foi no Facebook, ele colocou um agradecimento à grandeza de São Paulo. Porque ele veio contundido, depois fez uma lesão de cruzado posterior, que é uma das mais difíceis, foi operado, reabilitado, voltou a jogar em bom nível, precisa de tempo, precisa de adaptação, teve problemas pessoais. Claro que ele é agradecido ao São Paulo pela sua infraestrutura de atendimento médico e que ele precisava algo mais ali dispensado. Não se dispensa. Lista de dispensa hoje é provação de poder e ao mesmo tempo provação de incapacidade de diálogo, de resolução dos próprios problemas. Eu preciso culpar alguém. Então vão culpar os 7 caras que não jogaram. E 2 meninos. Um deles no dia do aniversário. Então, que gesto. Aí que entra tudo. Desumanizou o São Paulo, né? Esse é o meu papel. O São Paulo se desumanizou pela arrogância do poder do futebol.
E tudo que a gente precisa é de um terrão, de uns 11 caras envolvidos, os caras que mordam a chuteira, que se gostem e que vençam por abnegação. Nem precisa tanto talento, nem precisa gastar tanto dinheiro. Vamos vender um time bom e barato, não no sentido de que eu vou economizar, não. Alma. Eu gosto do meu técnico, eu gosto do massagista, eu gosto do preparador físico, eu gosto do diretor, eu gosto do presidente, eu gosto do roupeiro, que é meu amigo, eu dou um dinheirinho para ele quando eu posso. Eu levo um para casa de vez em quando. A gente senta para jantar junto com as esposas, como era o Jorge Wagner. O Jorge Wagner era um cara que chegava aos sábados, ia a Karina, a mulher dele, para lá, uma morena linda, educadíssima, de um fino trato, baiana, com os 2 filhinhos dele, um a cara do outro, com o cabelinho sarará, assim. O Jorge pegava os 2, entrava na piscina do Refis, com os 2 ali, na aquecida, aí entrava mais um, aí ficava todo mundo conversando. Era a casa dele. O aristocrata diria, imagina, a mulher bonita, os filhos, só que não é parque infantil. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Aqui não é parque infantil. E aquilo que era o que fazia o São Paulo ganhar. Os filhos, chutando bola, o convívio, a alegria. O Rogério levava as meninas pequenas, às vezes, dia que não tinha treino, ele pegava as pequenas, não tinha ninguém, fechado o CT. Como ele tem uma dificuldade de sair, evidente, pegava o carro, levava as meninas, ficava na piscina. Eu fui às vezes lá com a minha mulher, ficar conversando com ele, com a Sandra, com as meninas, num dia que não tinha ninguém, pra gente conversar. E essa coisa do São Paulo empresa, não é uma antítese dessa ideia, porque assim, o São Paulo tem muitos funcionários voluntários. Então o Júlio Casares um dia colocou no Twitter, olha, eu não sou remunerado. Ao mesmo tempo, o São Paulo tem uma postura de empresa e permite esse tipo de coisa. Como lidar com isso, né? Quer dizer, de um lado quer ser profissional... Porque é uma falácia, é uma grande falácia. Todo mundo que tem um cargo de poder tem vantagens. Não é a vantagem ilícita, não é a vantagem de uma remuneração furtiva. Não, é da representatividade. Tem sujeito que vai para a Globo para ganhar isso aqui, porque se ele fizer uma ponta na novela, ele vai... Ele vai apresentar um baile de debutante, ele faz uma propaganda de um perfume e ele vai ganhar dinheiro indiretamente. Você, quando você está no São Paulo, as pessoas te procuram, os empresários querem conversar com você, querem absorver suas ideias, trazer ideias, criam alguma parceria, te chamam para alguma coisa. Isso é renda, entre aspas. É uma renda do poder, do relacionamento. Quebra um galho, você precisa de alguma coisa, o cara te arruma. Então o clube acaba sendo ruim, né? Porque você não tem como cobrar o cara e o cara tem o benefício. Isso, então que não me digam que não há, que há sim. É convite de jantar, é viagem para representar. Isso daí não é salário remunerado, mas é poder que traz resultados sim. Então é uma grande falácia o diretor não remunerado. Ele tem benefícios sim, justos pelo que ele representa. E ele não abdica disso não, e não vem dizer que é sacrifício. A gente tem umas perguntas até aqui de internautas, né? Então aqui a Fabi Negão, né? West10, @West10, o Twitter dele. Um novo estádio é viável, a exemplo do que fez o Grêmio. E esse é um dos que pedem o seu retorno ao São Paulo, seja da forma como for, de modo emocionado. Não, volta, faz falta e tal, no Twitter. Teve muitos pedidos aí quando a gente falou que a gente estava aqui. No nosso Twitter, o pessoal, Marcão, volta e tal. É possível, já passou isso pela cabeça, por causa da região, das dificuldades? Já houve muitos disque-disque, muitos comentários, muitos projetos de uma eventual venda do Morumbi e uma nova arena. Primeiro, eu não acredito nunca nisso, porque o Morumbi é um estádio de uma construção belíssima, de peso, com concreto, com coisa que você... até para demolir é difícil. Segundo, porque por ali passa um córrego. E aquele córrego, pela lei antiga, o São Paulo pôde construir. Por uma lei moderna, de você tirar o Morumbi dali, você vai ter as novas leis de afastamento de 30 metros do córrego que passa por baixo. Portanto, quase que inviabiliza um projeto imobiliário que vai ficar na área mais periférica do que na área central. Que dá para fazer? Dá.
Eu acho que é uma questão para pensar nos próximos 20, 30 anos, não agora, porque está no núcleo de uma área importante. O Morumbi é hoje um estádio, imagine, no meu tempo, eu fui no primeiro jogo à noite no Morumbi, era moleque, foi uma aventura, as lâmpadas amarelas ainda, aquele iluminação precária, cercanias, um breu, longe, parecia longe o Morumbi. E eu fui no jogo. Não lembro quanto foi o jogo, mas lembro direitinho. E, porra, não dá. Vim aqui de noite e não dá. Era assim, desse jeito, né? Hoje o Morumbi está no centro da cidade, né? Dependendo do referencial. Então, quanto custa aquilo? Remover o Morumbi para um canto, veja a Arena Barueri. Ela é excelente. Ela não pegou. Difícil de chegar. Até não é, mas as pessoas não acharam o meio de ir. Um estádio para pegar demora uns 10 anos. Então você tirar ali o Morumbi, criar um novo fato. Porto Alegre é mais fácil. Na grandeza da cidade, a carência de espaço, você já esbarra em Taboão ali. Né? Você sai um pouquinho, você está em São Caetano, São Bernardo. Você só fosse Parelheiros, mas ninguém vai lá, muito longe. Né? Então não tem área física para você fazer. Tem lá um canto, eu até vi o projeto, perto do metrô e tal. Mas seria descaracterizar a história do São Paulo. Aí tem a pergunta da Mel Castro aqui. Você é candidato às eleições presidenciais de São Paulo de 2014, que ela falou, falta assim a confirmação dele, né? E se não é, o que falta para oficializar? Eu sou candidato ao conselho. Tá. Porque eu tenho que ser conselheiro. Acontece 20 dias antes 15, da eleição. mas... Isso atrapalha ou ajuda? Não, igual. O que é difícil, por exemplo, que o que o presidente Juvenal tem é um número muito grande de conselheiros, ou tinha, até eu me manifestar, um número muito grande de conselheiros vitalícios que apoiam a gestão. Desconfortáveis, inseguros, com medo, com vontade de mudar, mas com falta de coragem. Nessa minha idade não vou brigar e tal. Talvez faltasse a luz da mudança, que é o que eu estou dando. A luz. A gente pode mudar, juntos, sem brigar com ninguém. Quiserem brigar, briguem, mas eu não vou brigar. E a gente criar um novo modelo. Então, 55 vitalícios formam uma chapa. Essa chapa é de oposição, é dissidência, é alternativa. Escuta, você tem 55 de cá, vamos pôr 55 de lá, vamos fazer uma coisa democrática, vamos ver quem elege os seus conselheiros, aí os 240 vão eleger um presidente. A eleição só permite 2 chapas, não pode ter uma terceira chapa? 2, porque tem que ter o aval de 55 vitalícios de 160. Então sobram 50 e não tem jeito de fazer uma outra chapa. Já é para isso. Já é para isso. Já é para isso. Tá. Então, depois dessas 2 chapas eleitas, claro que com o andar da carruagem a gente vai definir um nome. Pode ser o meu? Pode. Claro que pode. Pode ser outro? Pode. Que pode ter até seu apoio no caso. Pode ter o meu apoio pleno, terá o meu apoio pleno. Se eu entender que alguém melhor que eu, mais preparado, com talvez maior abrangência junto ao conselho mais antigo, abro mão na mesma hora. O que é preciso é falar em mudança. Não dá para caminhar nesse mesmo teclado. Um dos motivos dessa candidatura sua foi para essa reflexão acontecer antes? Claro, porque senão ia ser feito um apagar das luzes. Iam empurrar isso até dezembro, janeiro, chegava fevereiro, março, sem dizer quem era o presidente, o candidato, aí o presidente apresentava o dele, é esse aqui. Quem sofreu, sofreu. Aí ninguém ia falar nada. Bom, mandou, tá mandado. E o São Paulo não é clube de mando, não é clube de dono. São Paulo é um clube democrático, que tem que ter outras visões, que vai carregar com muito orgulho o seu passado. O mandato do presidente Juvenal, o mandato do presidente Marcelo, cada mandato será respeitado, mas não será a voz única de discussões e decisões de São Paulo. É preciso abrir a discussão. Nessa democracia, o São Paulo tem torcedores que são associados do clube e que torcem para outras agremiações. Né? Isso prejudica, ajuda? Prejudica em nada. E como você vê assim a abertura? Existe uma campanha forte. E não é só no São Paulo, eu acabei fazendo uma pesquisa. Vários clubes colocam essa coisa do sócio-torcedor de fato ter uma representatividade, seja depois de um longo período, seja dentro de determinadas regras, mas aquele torcedor de estádio. Como é que você vê isso? Com reservas. Eu acho que é o caminho. Mas é um sócio-torcedor constante, que tenha 5 anos de assiduidade, no mínimo 4 anos, no mínimo 4 anos, que pague as suas mensalidades, que participe de uma forma correta, porque senão
fica muito fácil votar no São Paulo. Um aventureiro vai lá, banca 1.000 sócios torcedores. É barato, barato. Sei lá, hoje em dia, nos números, você pega lá, quanto paga um sócio torcedor por ano? R$500, por aí. Dependendo do plano. O plano A e o plano B têm o mesmo direito ao voto. Teria que ser uma coisa para se pensar. Pensar, né? Muito. Então, eu não sou contra a ideia, mas veja como tem reflexões. Eu tenho o plano ouro, pago 1.000. E o meu voto é igual o cara que paga R$50. Mas está justo? Não está justo. Então precisaria pensar numa forma. Claro. Mas não é uma coisa que... Eu entro hoje sócio torcedor, saio amanhã e votei? Não. Aí não dá. Aí não dá. Então é uma coisa para ter um... Eu acho que sócio torcedor é um grande raciocínio político do futuro, mas desde que muito bem regrado, que não dê margens a nenhuma chance de aproveitamento por capitalismo. Vou lá, compro 2.000 sócios torcedores, meio Bolsa Família do voto, né? Uhum. Eu vou lá e compro 2.000 torcedores, vão votar em mim. Pago a anuidade, o cara vai ter lá o seu meio ingresso, as suas vantagens, só que você vai votar em mim. Perigoso.